Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre Daniel Ricciardo, porque ele recebeu um ultimato da Red Bull. Ele tem 2 corridas para melhorar seu desempenho ou será retirado da equipe. Agora a gente vai ter o GP do Japão e depois o Grande Prêmio da China. São as 2 pistas que o Ricciardo tem para provar que ainda tem nível de Fórmula 1, né? E olha, o Grande Prêmio da China é uma das pistas em que o Ricciardo mais se destacou na categoria. Em 2016 estava andando bem antes daquele furo cruel de pneu, né, enquanto ele liderava. Em 2018 foi talvez a melhor corrida do Ricciardo na Fórmula 1, né, que ele com os pneus novos saiu passando todo mundo. Então, assim, o Daniel Ricciardo tem aí pelo menos uma pista onde ele se sente mais confortável para provar, ainda está no ritmo da categoria, mas a verdade é que são 3 corridas iniciais terríveis para ele, né? Primeiro pela polêmica de estar andando atrás do Tsunoda da corrida inteira, a equipe escolhe uma estratégia melhor para ele, e aí ele recebe o direito de jogo de equipe, né? De prioridade, não consegue passar o Magnussen mesmo com pneus melhores. Aí na Arábia Saudita, o fim de semana inteiro atrás do Tsunoda, e pior, aí no final da corrida ele não conseguia alcançar o Sargent, ainda rodou sozinho na frente do Pérez, né? Só para deixar tudo pior. E nesse fim de semana aí na Austrália, fim de semana de casa, sai no Q1 enquanto o companheiro vai pro Q3, chega em 12º quando o companheiro chega em 7º. Então assim, há uma distância muito grande, e se o cara não consegue dominar o Yuki Tsunoda, que vamos ser sinceros, é um piloto ok. O Liam Lawson, eu acho que esse é o maior fator de pressão, esteve no cockpit da AlphaTauri ano passado, e nas corridas em que pôde desempenhar, ele andou muito mais próximo do Tsunoda do que andava o De Vries e o Ricciardo, um cara que mal tinha experiência de Fórmula 1. Aí a gente fica pensando, será que o Tsunoda está realmente pilotando pra caramba? Ou será apenas um reflexo do quão mal o Ricciardo está? Eu vou mais para a segunda opção. Não que o Tsunoda tenha ido mal. Acho que ele foi bem nesse fim de semana, inclusive. Acho um piloto ok. Eu acho que, pro nível da Fórmula 1, eu me incomodo muito menos com o Tsunoda do que com outros pilotos que, a meu ver, fazem muito mais hora extra. Mas a verdade é que ele foi trazido de volta para a categoria na esperança de ele reviver os grandes dias, né? Os dias de glória de Red Bull que ele teve, onde chegou a ser 3º lugar no Mundial de 2016, né? Ele tem esses momentos de ouro, mas eu acho que isso pertence ao passado. Ele depois saiu da Red Bull, já em 2018, há de se dizer, já não tinha sido um grande ano do Ricciardo, já tinha perdido por uma larga margem do Verstappen, havia marcado apenas 2 pódios no ano, e assim, ele vai para 2019 na Renault, ele não consegue dominar o Hülkenberg. Aí em 2020 ele vai bem melhor do que o Ocon, mas era um Ocon de ano sabático, né? E no final do ano o Ocon já estava começando a igualar um pouquinho o jogo, aí vai para a McLaren, aí desandou tudo, né? Tipo, o couro que ele levou do Lando Norris foi um negócio assustador. Não tanto em 2021, que já foi ruim, mas em 2022 o negócio foi uma aberração, né? O quanto que ele andou atrás do Norris foi assustador, e ele acabou sendo, assim, retirado da equipe. A equipe falou, vamos atrás do Piastri, foi a decisão certa, o Piastri tá andando muito melhor do que o Ricciardo. Então, assim, ele volta para a AlphaTauri assim no aspecto de, olha, o Pérez está tendo suas dificuldades e vamos ver se a gente tem um plano B, né? Porque já que a equipe não confia no Tsunoda para ir para a Red Bull, com certeza assim, não tem nenhuma garantia que ele vai andar melhor do que o Sérgio Pérez. Aí a gente traz um cara que um tempo atrás andou em um nível muito alto, mas se ele não ganha do Tsunoda, vai ganhar do Verstappen? Eu não acho que nenhum dos dois aí vai fazer um trabalho melhor do que o Sérgio Pérez lá na Red Bull. Então, eu acho que até falo disso, né? Enquanto a concorrência do Pérez for Ricciardo e Tsunoda, ele tá seguro. Se o Sainz entrar na jogada, aí sim pode se colocar uma pressão extra sobre o mexicano. Mas aí também vai depender do Sainz, né? Aceitar ser o segundo piloto do Verstappen. Porque não vai ser o primeiro piloto do Max, né? Muita gente fala, mas ele é um piloto melhor que o Pérez. Eu ainda não cravo isso. Esse fim de semana foi brilhante, né? Mas vamos lembrar que Verstappen e Sainz já foram companheiros em 2015, né? Primeiro ano de Fórmula 1 de cada um deles. E o Verstappen atropelou o Sainz, né? E assim, nada garante, né? Tipo, o Sainz pode chegar lá na Red Bull e apanhar igual, até pior que o Pérez, porque é um carro diferente, né? Um carro muito mais traseiro que o da Ferrari, né? E o Max Verstappen é um piloto, ao meu ver, muito mais difícil que o Leclerc de conviver, porque além da equipe ser muito mais pró-Verstappen, né? Ele comete muito menos erros, né? O ritmo dele é mais alucinante. Então, é aquela história. O Max Verstappen parece não ter mais fim de semana ruim, né? É uma situação complicada, embora eu, pessoalmente, nunca rejeitaria o melhor carro do grid, nem que fosse para inflar minhas estatísticas de pódio, né? Então, assim, o Sainz pode esse sim ser uma ameaça, porque ele tá desempregado para a próxima temporada,
e ele é um piloto que mostra qualidades. Agora, Ricardo, né, Tsunoda, não tem como levar tanto a sério, né? E o Ricardo está nesse ultimato, tem essas duas corridas. Se ele for muito mal no GP do Japão, ele coloca ali um peso no GP da China que fica difícil, né, de corresponder. E vamos lembrar, o GP do Japão é a casa de Yuki Tsunoda, então a ver o que vai acontecer por lá. E eu acredito assim que o Ricardo já é um dead man walking na Fórmula 1, né? O homem morto andando. Não tem muito como levar a sério essa possibilidade dele ir para a Red Bull. Eu nunca acreditei muito nisso. Então, eu acho que ele está ocupando a vaga de um piloto mais jovem, mais promissor, né? Porque eu já estou cansado de ver gente na Fórmula 1 ocupando a vaga de gente mais talentosa, né? Tipo, ver o Drogovic de fora e o Ricardo dentro me frustra, porque o Ricardo, por mais que a gente lembre dele, 8 vezes ganhador de corridas de Fórmula 1, é um número respeitável, né? Nunca dá para falar que o cara tem 8 vitórias na Fórmula 1, é pouco. Quantos pilotos passaram pela Fórmula 1 e nunca conseguiram um pódio sequer? A gente tem o Hülkenberg, que é um ótimo piloto, nunca conseguiu um pódio, né? O Ricardo tem 8 vitórias, acho que tem mais até de 30 pódios, né? Se não tem 30 pódios ali, tá pelo menos com mais de 25, né? Ele tem uma carreira ali que ele pode se orgulhar dos grandes momentos, mas hoje, né? Não agrega em nada a categoria. Tem muita gente, o Bottas hoje, ele agrega o que na Fórmula 1? Nada. O Guan Yu Zhou, idem, né? A Fórmula 1 tá, assim, com tanto piloto que não deveria estar ali, e eu fico pensando assim, né? Tipo, já deu de Ricardo. Liam Lawson, ao meu ver, já mostrava bons desempenhos na Fórmula 2. Eu acho que ele tem que ser o futuro da Red Bull, até porque ele é jovem, ele é promissor, ele é talentoso, e eu acredito que se ele mostrar um desempenho bom na AlphaTauri, quem sabe não seja considerado para ir para a Red Bull no futuro. Mas isso aí, obviamente, é pensamento. A gente não sabe se ele realmente vai corresponder a este ponto. Mas, de qualquer maneira, né, eu acho que é melhor apostar numa jovem promessa do que alguém que claramente já deixou o auge para trás. Daniel Ricciardo hoje, sinceramente, sobra apenas o carisma, o sorriso e a pilotagem ficou para trás. E eu acredito assim, se ele tá levando essa surra toda do Tsunoda, inclusive com uma média de tempo por volta, ele tá levando mais tempo que o próprio Nick De Vries, não tem como acreditar que ele está assim, apto a voltar para o primeiro escalão da Fórmula 1. Não tem a menor condição disso. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.